Queridos irmãos, encarnados e desencarnados, boa tarde. Que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações. Queremos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos mentores e guias espirituais, de todos nós que estamos agora participando desse momento. Queremos pedir a Jesus e aos Espíritos benfeitores que abençoe a todos nós, nos proteja, nos ilumine, nos fortaleça, nos dê esperança, nos dê força, coragem, disposição para trabalhar no bem e continuar a nossa tarefa em nome do Senhor. Assim, nós queremos agradecer a presença de todos aqui neste momento e pedimos pela sua família, pelos seus amigos, por todos aqueles que estão no seu coração e no seu pensamento e que nesta hora estão precisando de uma oração. Que a nossa prece, esse nosso momento, possa auxiliar a essas criaturas a receberem o melhor para se fortalecer no bem, na esperança, na bondade, no amor e na vontade de servir ao Senhor e trabalhar sempre em direção ao bem. Em nome de Deus e de Jesus, dos Espíritos amigos, dos nossos mentores e guias espirituais, nós vamos orar a prece que o Senhor nos ensinou para iniciar a nossa conversa da tarde de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. E a paz, que o amor de Jesus permaneça conosco, agora e por todo sempre. Graças a Deus. Então, queridos, nosso texto de hoje é do livro Pão Nosso. Ele é o capítulo 166, é o livro de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o título dele é Cura do Ódio. É um título assim bem, né? Nós vamos refletir sobre isso. E aqui Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 20, ele fala o seguinte: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então vejamos, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então vamos ver o que é que Emmanuel vai nos falar sobre esse texto. E Emmanuel diz o seguinte: o homem, geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos, que, por onde passe, qual ocorre a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Às vezes, porém, seja por equívocos do passado ou por incompreensões do presente, é defrontado por inimigos mais fortes que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade. Contar com inimigo desse jaez é padecer dolorosa enfermidade no íntimo, quando a criatura ainda não se afeiçoou a experiências vivas do Evangelho. Quase sempre, o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado. A impenetrabilidade caracteriza o coração do outro e os melhores gestos de amor passam por ele despercebidos. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar.
Não convém agravar atritos, desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem-intencionada de gestos bajulatórios, Espera-se pela oportunidade de manifestar o bem. Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia e em muitas ocasiões somente compreende a nova luz quando essa lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. Um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores, mas o antagonista de ontem pode persistir muito tempo no endurecimento do coração. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem no momento oportuno é amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio cheio de expressões enfermas. Então vamos pensar um pouquinho sobre esse texto. Vejamos o que ele diz. Paulo fala aos Romanos: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. E pela fala que Emmanuel nos traz aqui, nós vamos perceber que precisamos fazer esse esforço diante daqueles que nós percebemos ou sentimos que são nossos inimigos, que eles querem nos atrapalhar a nossa caminhada. Mas nós que já estamos no caminho de Jesus, nós precisamos começar a pensar: o que posso fazer de melhor para essa criatura? Mas não naquele sentido ali, que ele diz que a pessoa começa a fazer coisas erradas, mas nós ficamos ali como se bajulando aquela criatura, porque percebemos que a situação, né, como ele ali, não convém agravar atritos, desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem intencionada em gestos bajulatórios. Porque aí a pessoa começa a querer fazer de tudo para ver se melhora e tal. Não é por ali. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. Então, há necessidade de observar tudo isso, que é uma coisa que não é muito fácil. Não é muito fácil. Às vezes a pessoa quer agradar demais para ver se consegue modificar aquela criatura. Mas é preciso ficar atento para ver como vai agir, para que ele possa, por si só, perceber que está sendo realmente bem tratado. Então, trate-o bem, aquele que não nos tratam tão bem, mas vamos fazer a nossa parte diante dele. Não vamos agravar o sofrimento dele, que é maior do que o nosso, apesar de nós estarmos sofrendo também diante daquela situação. Mas vamos fazer a nossa parte, vamos nos esforçar para que possamos trabalhar para nos afastar dessa dor que traz na nossa alma com essa gravidade, né, que esse inimigo tem de nós. Porque alguma coisa aconteceu que a gente também não vai ficar pensando nisso, mas pensar no que podemos fazer nesta hora para melhorar aquela situação, para ver se a gente consegue fazer com que aquela criatura abra os olhos diante das situações e possa seguir adiante também. Então aí ele diz: um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores, ou seja, ele vai perdoar, ele vai entender e ele vai se manter. Mas o antagonista de ontem pode persistir muito tempo no endurecimento do coração, que aí não depende de você, depende do outro.
E aí ele diz: eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem no momento oportuno é amontoar o fogo renovador sobre sua cabeça, curando-lhe o ódio, cheio de expressões enfermas. E a gente vai, então, lembrar de uma situação conhecida de pessoas que tinham muita divergência, brigavam muito, estavam numa situação assim, muito grave. Mas aquele que perdoava, que estava sempre, né, tentando melhorar a situação, ele tomou uma providência diante de um processo gravíssimo em benefício daquele outro que massacrava, que falava mal, que inventava coisa, que fazia horrores, né? E aí, na hora que mais precisou, esse um que ele maltratava foi lá para libertá-lo daquelas situações graves e então percebeu, né, que apesar de toda a luta que estava fazendo contra a pessoa, foi aquela pessoa que defendeu na hora mais difícil de sua vida. Então, isso aí vai representar, nesse caso, esse fogo renovador na sua cabeça, porque é aí que vai se dar conta que é preciso, né, ceder, é preciso ficar em paz e é preciso ter paz para consigo e para com os outros. Então, Dona Maria Dolores vai nos falar: a caminho do alto, escuta, alma querida, quando a prova te alcança e o sofrimento te golpeia a vida, impondo-te cansaço e insegurança, quando a aflição te cerca e te subjuga, porta dentro do teu próprio ser, sem apelo, sem apelos à fuga, em que te possas esconder, indaga quase sempre, de ânimo frustrado, revelando revolta amarga e triste. Se Deus é amor eterno e ilimitado, por que razão a dor existe? Porque ao sonho se seguem com frequência o fel, o desengano, a desventura, que nos induzem à existência, ao vasto espinheiral, em que a nossa esperança se enclausura, e guardando-te a sós sob angústia mortal, certa vez em anseio em desalinho, quererias fugir do teu próprio caminho. Entretanto, alma boa, se algo te feriu, não te agaste, perdoa. E, sobretudo, raciocina que a dor lembra o esmeril da lei divina, que em nós tocando nos aperfeiçoa. Tudo o que te garante o próprio alento passou por disciplina e sofrimento, sem que a ovelha aceitasse os golpes da tosquia. Não teria lã que te guarda o calor, sem que o minério padecesse um dia o fogo abrasador. Não dispunha da casa em fina arquitetura, sobre vigas leais de sólida estrutura, sem a árvore tombando, a rude corte. Não fruía na própria residência o ambiente ideal em que se te conforte, a energia precisa, as lutas da existência, a dentes de serrote, a natureza formou em teu auxílio o refúgio da mesa. E o trigo que passou pela trituração, em qualquer tempo, é a base de teu pão. Não acuse a dor que te procura, a fim de preparar-te à grandeza futura. Sem ela, que nos frena e regenera, estaríamos nós, provavelmente, na condição da fera, sob a selvageria permanente. Por fim, alma querida, considera, de heróis que já tivemos, almas gigantes na sabedoria, corações a brilhar nos ápices supremos da grandeza imortal que se irradia.
dos tesouros do amor de todos os apóstolos da história, que apontaram a vida superior de que o mundo conserva algum indício, aquele que nos deu constantemente o sentido da dor, por fonte renascente da ascensão e nobreza, vida e luz, com base sobre o próprio sacrifício, esse herói foi Jesus. Então, que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos dê uma boa semana, bons pensamentos, bons sentimentos, muita alegria no nosso coração, que possamos cuidar de nós mesmos, cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa forma de agir, procurar fazer o melhor e lembrar sempre que estamos aqui aprendendo, nós estamos aqui nos aperfeiçoando, nós estamos caminhando em direção a Jesus. Então, em nome de Deus, nosso Pai Celestial, que ampare nossas famílias, todos aqueles que estão conosco no trabalho, na rua, aonde a gente estiver, que as bênçãos do Senhor estejam junto de nós e que nós possamos sempre fazer o melhor. E em nome de Deus e de Jesus, nós vamos agradecer e vamos orar para Maria de Nazaré, que ampare nossos lares, acalme nosso coração, acerena o nosso ambiente, para que possamos viver em paz, a paz íntima do coração e da alma. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é contigo, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, que estamos em dificuldades, agora, enquanto necessitarmos, e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Que a paz, que o amor de Jesus permaneça conosco, agora e por todo sempre. Graças a Deus. Muito obrigada a você que está aqui conosco. Que a sua semana seja de muita alegria. Que o Senhor nos abençoe. Muita paz.